Olá, companheiro, companheira de cargas, lideranças sindicais, todos os companheiros e companheiras que nos acompanham nas lutas e nas mobilizações na região de Guarulhos, em todo o estado de São Paulo. A gente está aqui em mais uma edição do nosso podcast, Sindicargas Guarulhos e Região, para trazer as informações do trabalho realizado pelo sindicato e fazer grandes discussões políticas, né? E vocês acompanharam, nós já trouxemos aqui no nosso último podcast, nada mais, nada menos que o ministro, o companheiro Antônio Rogério Magri. E hoje nós estamos aqui com representantes de um dos departamentos intersindicais mais importantes da América Latina, que é o DIEESE, né? 70 anos, né, ô Gonzalo? 70 anos. 70 anos de DIEESE, ajudando, vem passo a passo com o movimento sindical, um grande amigo, um grande parceiro, que ajuda as entidades sindicais aí na questão das formulações de convenções, índices econômicos e tudo mais. Mas não sou eu que vou explicar isso, porque está aqui o presidente José Gonzaga, nosso companheiro, nosso irmão, está aqui o supervisor técnico Fernando Lima, que eu acompanho, que eu vou lá no Diese, acompanho as suas explanações, muito competente. Está aqui o companheiro, diretor do Sindicato de Comerciais, assim como o Gonzaga, Pelino Garcia Filho, satisfação. Presidente do Sindicargas, nosso companheiro idealizador do projeto, companheiro Apuan Siqueira. Está aqui o doutor Lino Pinheiro, advogado da entidade, e eu, o bicudo da parada, que vou fazer a apresentação aqui, mas para nós é uma felicidade. Quero que vocês compartilhem esse podcast, tá certo? Nos nossos canais, sindicargas.guarulhos no Facebook e no Instagram. E Sindicargas Guarulhos no YouTube, a gente vai estar divulgando para todo mundo. É muito importante o DIESE, ele ajuda, ele alicerça, ele que cria os estudos e nos dá subsídio para poder fazer as negociações. Aquele índice econômico que o sindicato conseguiu na última convenção, muito bom, vocês gostaram, né? Quem ajuda, parametriza ali, olha, podemos trabalhar com índice assim, nesse patamar, um pouco maior, tudo mais, é o DIESE. O DIESE tem essa expertise, tem essa capacidade e vem ajudando entidades aí, mundo afora, tá certo? Presidente, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E um bom dia, William. Bom dia, companheiras, companheiros do nosso segmento de transporte de cargas. Aqui é o Irapuan Siqueira falando. Eu estou presidente do sindicato. Esse garoto que falou que é bicudo é o nosso jornalista William. Ele é um dos sempre, vai estar sempre comigo, participando nas podcasts, nas lives, em trabalho social. Uma honra para mim. Também trabalhando junto às empresas em discussão salarial, naqueles momentos que eu estiver junto, ou o doutor Lino também. Ali presente está o doutor Lino Pinheiro, advogado do nosso sindicato por muitos anos, está sempre ao meu lado. E aí presente eu estou tendo a felicidade, tá? A felicidade e a honra de receber os companheiros do DES, o senhor como presidente, o senhor como técnico, o senhor como diretor de sindicatos comerciais, uma casa que eu tenho bons amigos, como o Ricardo Patá, o Edson, quase em primeiro lugar, meu irmão, eu adoro também, é o assessor meu Amorim, né? O Luiz Castelo, Amorim. é meu irmão, sabe? Amorim é É um nosso camarada parceiro. e todo santo dia eu mando mensagem para ele. Eu não digo que tudo que acontece lá seja ele que me passa, mas eu tenho muita influência, muito carinho, muita amizade com ele, uma coisa bem próxima mesmo. É meu irmão, tá? Então eu fico muito feliz, trabalhadores, de ter essas pessoas competentes para nos ajudar a bater um papo, nos abrir a mente e talvez até fazer uma parceria. Eu vou ser trabalhador, não preciso só do diretor-presidente do sindicato, nem dos diretores do sindicato. Você precisa, no auge de uma convenção coletiva, ter pessoas que tenham conhecimento de saber como nós vamos reivindicar. Não adianta eu reivindicar 100%, 50% ou 1%. Nós teríamos que ter parâmetro. E esse parâmetro depende de um técnico, uma pessoa que estudou especificamente para a elaboração desse trabalho. Eu tenho reparado em outras entidades sindicais, nós, eu vou falar no todo, nós pedimos talvez aleatoriamente, por falta de uma assistência técnica. Então, levando em consideração trabalhadores e trabalhadoras, e você empregador, quando nós montamos esse sistema de comunicação, essa mídia para podcast, para live e mais para vídeos, e também agora, para o conhecimento de todos vocês, um contrato com a Telecom Brasil, que é uma rede de televisão local, onde nós vamos ter espaço para falar na TV Guarulhos, TV Vivo, claro, e aí sim, TV aberta, e está aberta tanto para o trabalhador, para nós apresentarmos
aquelas ideias, os projetos sociais que os trabalhadores possam ter, as trabalhadoras possam ter, seus dependentes, e também as políticas locais. Eu não vou me aprofundar muito no decorrer do Estado, do Brasil, longe disso. Minha questão social é no nosso querido município de Guarulhos. E para isso a gente está tendo a felicidade de estar aqui com o pessoal do DIEESE para dar essa explanação, nos trazer conhecimento, nos trazer aula, né? Para que a gente, na próxima pauta de reivindicação, já use um pouco do que nós viemos a ouvir, principalmente por você, Fernando, que é o técnico. Tá? Nós estamos com o presidente, nós estamos com o diretor, nós estamos com o técnico. É você e vai dar um norte para a gente embasar a nossa convenção coletiva. Agora, independentemente disso, para nós não usarmos o DIEESE gratuitamente, nós vamos te ouvir, vamos analisar e procurarmos trabalhar em conjunto. Tá? Isso é uma garantia minha, para que a gente sempre abra as portas para o diretor-presidente, o senhor, para vocês técnicos, a gente levar o conhecimento do trabalhador à necessidade. Porque lá na outra ponta, nós temos o Sistema S financiando o empregador, enquanto aqui o trabalhador, por falta de conhecimento, não participa, não contribui. São pouquíssimos trabalhadores que estão contribuindo, se filiando ao sindicato, e talvez por falta dessas orientações. Os trabalhadores, na sua base, na maioria, estão revoltados com essa mesmice do sindicalismo. Tá? Nós, sindicalistas, hoje estamos confundindo as coisas. Né? Não existe mais, quando a gente apoia um político, não apoia por projeto social. Quando a gente faz uma pauta, não pensa no amanhã, se existe uma estrutura ou não, pedimos aleatoriamente ou insuficientemente. É isso, Fernando, que eu quero te ouvir, para que quando a gente elaborar uma pauta, tenha sensatez, coerência e responsabilidade. Se é pouco, se é muito. A gente vai fazer muita base no que vai ouvir de você, meu irmão. Tá bom? Então, com o senhor está a palavra, né, que é o presidente do DIEESE. O senhor Gonzaga é também diretor, vice-presidente do Sindicato Comerciário de São Paulo. Fico muito feliz, porque lá na tua casa eu tenho bons amigos e faço parte do partido político no qual o teu presidente também faz. Mas a questão aqui não é tanta política. A única coisa política para nível Brasil é manter o Geraldo Alckmin como vice-presidente da República nesse país. Precisa essa moralidade, respeitar o homem sério, respeitar a dignidade e respeitar a responsabilidade e conhecimento. É isso que a gente precisa. Respeitar os conhecimentos. Não adianta ser traidor, usar, descartar. Tem conhecimento, tem responsabilidade, vamos abraçar, continuar abraçado e não usar as pessoas e descartar. É isso que eu tenho que falar. Eu, como presidente do Sindicato de Cargas, prego isso. E eu falo mais, para o empregador que vai nos ouvir, eu digo encarecidamente, todos vocês que tenham dificuldade em algum assunto pertinente ao trabalhador, chame o trabalhador, chame o diretor de sindicato dessa casa, sindicato de carga, nós vamos até vocês com responsabilidade, ou vocês vêm até nós para resolver todas as pendências que suas empresas tiverem e seja do nosso alcance. Tá? Então, está com o senhor a palavra, meu amigo, meu irmão, rasga o verbo, fale aí o senhor sente, o que é DIEESE, o que o senhor representa, e principalmente, depois a gente vai escutar você, garotão, você, Fernando, técnico do DIEESE, tá bom? Bom, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Obrigado por estar aqui. Nós fazemos parte do DIEESE numa democracia construída entre duas centrais sindicais. E que são as centrais que estão mais preparadas, até financeiramente, para tocar os problemas sindicais do país. O que é o DIESE? O DIESE é uma instituição fundada há 70 anos atrás, mais precisamente no dia 22 de dezembro de 1955, portanto, muito mais jovem do que eu, não, não tão mais jovem que eu, mas mais jovem. Nós temos duas diretorias, uma diretoria técnica, o qual o Fernando faz parte, o Vitor, a Adriana, que é a diretora técnica, e outros. Uma parte da escola, mas nós temos também a diretoria sindical, do qual eu faço parte e faz parte alguns sindicalistas do país, a nível de Brasil. Nós estamos instalados em 17 estados do país.
O Diese nasceu com a missão de construir políticas e assessorar o movimento sindical, e só podemos assessorar o movimento sindical laboral. Muito embora o que eu estou ouvindo aqui do senhor presidente hoje, dos senhores, é uma abertura do qual eu me valho também. Os problemas existem, os sindicatos estão aí com a sua diretoria, com o seu presidente, com uma leitura ampla da vida e democrática para resolver com o diálogo a situação dos trabalhadores e dos das empresas, sem dúvida nenhuma. Portanto, eu os convido para que nós estejamos juntos nessa missão de fortalecer o Diese. Hoje o Diese é um órgão deficitário nas suas prestações de conta. Uma das missões mais que eu tenho é fazer com que os sindicatos, ou fazer com que o Diese seja um órgão superavitário. E estamos trabalhando mais com os comerciários, sim, porque eu sou de origem comerciária, mas nós falamos com todas as pessoas, com todos os sindicatos, na busca de fortalecer o Diese. E como fortalece o Diese? Trazendo mais sócios para o Diese. Portanto, eu as convido, todo o pessoal de Guarulhos e região, especialmente os senhores, para se tornarem afiliados do Diese. O senhor basicamente já nos deu a garantia. Onde eu posso ajudar enquanto presidente do Diese e do movimento sindical? Acertar a questão de mensalidade. Isso eu posso ajudar. E fazemos isso sempre para que possamos sair desse vermelho e fortalecer mais o Diese, para que os trabalhadores também conheçam e os sindicatos conheçam qual é a função do Diese. A função do Diese é agregar, é coletivizar, produzir textos e produzir ações que levem a decisões coletivas. E é isso que a gente tem feito e defende e luta para que o Diese verdadeiramente seja isso. É um órgão extremamente democrático. Não se pode passar mais do que 2 anos na presidência do Diese. Portanto, em 31 de janeiro de 2027, eu não serei mais o presidente do Diese, mas aqueles companheiros que estão como associados do Diese, qualquer um pode ser indicado pelas centrais sindicais, que são indicados pelas centrais sindicais, para presidir o Diese. Eu não me acho competente para tamanha missão. Eu me acho que como uma pessoa que busca verdadeiramente representar e trazer o Diese e trazer os sindicatos para missões coletivas. Algumas são extremamente complicadas e difíceis, porque a gente pensa e tem o direito democraticamente de pensar um pouco diferente do outro. Mas nós temos que estar solidários, nós temos que estar unidos para que possamos enfrentar os momentos de dificuldades que nós vivemos no mundo sindical. Essa solidariedade, essa convivência, essa unidade nos faz e nos torna muito mais forte. E no tocante ao que o senhor falou do nosso vice-presidente, eu comungo desse pensamento e acredito que o nosso presidente não vai agir dessa forma, porque se assim o fizer, vai ser um erro lamentável. Eu acho que hoje não se pode fazer muito na política por conta da composição da Câmara, por conta da composição do Senado, que são todos, na grande maioria, patronais e focados em interesses que não são interesses coletivos, que via de regra, não são interesses de trabalhadores. São interesses de grupos que dominam esse país e que dominam desde 1500. Exatamente. Através das capitanias hereditárias, que era dado para o sujeito mandar em determinada região do país. E não mudou. Ou se mudou, mudou muito pouco. Hoje, essas emendas parlamentares que aí existem é um crime. É um crime.
ajuda algumas situações, mas atrapalha muitas outras situações. Então, eu quero agradecer o convite, agradecer o nosso querido jornalista, o doutor, e a todos presentes aqui, agradecer o nosso companheiro da técnica, agradecer o Avelino por ter vindo comigo e devolvo a palavra ao senhor, agradecendo e dizendo que nós comungamos quase que 100% dos mesmos pensamentos. Eu fico muito feliz de ouvir isso e repito, hein? Repito. É, é lamentável a gente ouvir, e eu fiz leitura a semana passada sobre o Dr. Geraldo Alckmin, né? Eu acho que seria uma covardia tirar esse homem do cargo que ele tem. Ele serviu muito ao povo brasileiro, até nesse tarifaço, ele foi um dos, sabe, foi o elemento base para a solução desse caso. Eu o admiro muito pela seriedade, pela simplicidade, pela tranquilidade que é o Dr. Geraldo Alckmin. Ele faz bem para o Brasil. Ele tinha, inclusive, tem capacidade de estar presidente da República. Mas eu acho que a parceria, ele resolveu participar pelo projeto que ele tem, o convite que ele teve no passado, ele assumiu e deve continuar. E fico muito triste quando alguém, o outro partido, o PT, comete em qualquer esquina da via, né, a saída do Dr. Geraldo Alckmin. Se isso for verdadeiro, não terão nosso apoio. Não terão mesmo. Até porque seria um desastre, né? Porque a gente mexe com as pessoas sérias, né? A gente tem uma visão como ser humano, como membro participante de algum órgão, como representante da coletividade, né? Seja ela qual for cargos, mas a gente meta e fica com prazer quando conhece pessoas simples, honestas, sérias, e eu tenho muita felicidade de ter tido a oportunidade, em 1996, ter conhecido o Dr. Geraldo Alckmin, e repito, hein, não sou do PMDB, não sou do PSD, né, sou filiado do PSD, né, mas o que é justo é justo. O presidente do nosso partido, que é ele sabe da seriedade da pessoa que eu estou falando. Ele é um homem muito coerente. Então, eu tenho absoluta certeza que o povo brasileiro sabe reconhecer a participação na política nacional do Geraldo Alckmin. Eu acho que vai descontentar muita gente se algum atrevimento tiver no partido do PT para excluir o Dr. Geraldo Alckmin. Eu não posso defender, defender uma pessoa, né? Eu não voto em partido assim, quando tem muito fanatismo. Você vê que eu não abraço fanatismo. O PSD, onde eu sou filiado, não tem fanatismo. Tá? E se tiver, com certeza absoluta, ele não é bem agregado. Ideologia de sociedades. E o doutor Geraldo Alckmin também tem. Meu chapéu, como o senhor tem falado, que comanda esse pensamento, eu tenho certeza que a administração viés, não conheço o órgão, tá? Olha só, estou há tanto tempo, eu nunca tive a oportunidade de conversar com ninguém ligado ao viés. Até porque eu discordo, né, da forma que alguns parceiros procuram fazer convenção coletiva, e às vezes usaram o nome do IDES, convidam para fazer reuniões, olha, tem um membro do IDES, mas nunca me aguçaram, jogaram vontade na minha mente participar, porque tem que haver pelo menos um conhecimento, que aquilo que é conversado, respeitado. Então, se podem, como você, Fernando, gastar, conversar tanto comigo, conversar com outros colegas dirigentes e elaborar um plano, um trabalho com coerência. Olha, isso aqui dá para pedir uma falta de reivindicação. Depois, com interesses ou interesses a mais ou a menos, fazendo desvirtuamento. Né? Nós podemos até ceder, mas não dar tudo. Mas também nós podemos até pedir, mas não querer tudo. Tá? Coerência e conhecimento do que pedem, para ter a responsabilidade social e fazer com que as empresas funcionem, né? E as entidades funcionem para representar o trabalhador, dê um retorno ao trabalhador, tanto no ato da convenção, como no assistencialismo. Lamentavelmente, aquelas lacunas que o governo não dá para o trabalhador, as entidades sindicais que trabalham com seriedade devem dar. Aqui, para você ter uma ideia, Fernando, nós temos aqui 19 médicos. Nós temos aqui, eram 26, 24, parece que
está aí uma clínica, né? Nós temos 19 metros atualmente, nós temos um caminhão de mudança para que, como a gente ganha muito pouco, a gente está mudando assim, do bairro dos Pimentas para Ponte Grande, do centro para o São João, e assim sucessivamente. A gente faz muita alternância de residência pelo baixo salário, que mais de 90, quase 90% da população brasileira ganha em torno de R$ 3.000, 3.000, em média. Então, nós fazemos muita mudança. Tem um pai de família hoje tendo, nessa média, para manter aluguel, água, luz, pão, escola, livros, roupa, remédio, convênio médico, e raramente é aquele que pode fazer isso só quando os filhos já estão trabalhando, né? Então, tudo isso, a gente precisa, de fato, o orientador para que a gente não faça besteira, a ingenuidade de pedir muito aquém e nem a irresponsabilidade de pedir o exorbitante para ficar enrolando e atrasando cada vez mais as negociações, porque quando isso acontece, a gente sofre outro drama. A data base é 1º de maio, aí vem a intransigência, vem a isso de um lado ou de outro, e isso se progride até setembro, outubro. Aí, quando a empresa tem que pagar, ela não suporta, está tudo atrasado, tudo bagunçado, gera um conflito muito grande. Então, para isso, se faz necessário, de fato, a gente ouvir você e analisar com bastante clareza o que é bom para o sindicato, porque, veja só, já visto que nós montamos essa estrutura, e nós não vamos estar só no pensamento do Irapuã, né? Nós não queremos falar juridicamente só que o trabalhador tem o direito dentro da convenção. Não. Nós queremos se juntar, mesmo que eu esteja ausente nesse lugar, e você venha, converse comigo, converse com o diretor, que a gente consiga elaborar uma pauta, um pedido que seja justo, honesto, claro, bastante cristalino e seja fácil de resolver. Também eu não gosto de conversar com o diretor de sindicato picareta. Fala uma coisa aqui, faz outra por trás. Eu tive um problema muito sério com o diretor do segmento patronal, por falta de seriedade. Para isso, eu tenho 5 processos rolando aí, recursos mais recursos, e não tem acerto. Comigo não tem. Se quiser jogar limpo, pode até dizer: olha, eu não tenho condição. Como tantos empregadores já vieram aqui, por atraso de PLR, por atraso do reajuste, e a gente tenta, reparcela, mas a gente resolve. O que não dá é para a gente combinar uma coisa, ou no papel, e por trás o empregador fazer arbitrariedade, covardia, insanidade administrativa perante o nosso sindicato. Aqui é uma casa de unidade, uma casa de respeito. Eu quero respeitar todas as empresas que eu chego, porque eu estou para resolver, eu estou para ajudar. Nós, diretores desse sindicato, nós não estamos para tumultuar a vida de ninguém, principalmente a vida do empregado que dá o trabalho. Mas ele não pode ser canalha, ser covarde com o próprio trabalhador, com o próprio diretor de sindicato dos trabalhadores de transporte de carga, e somos nós, e às vezes o auxiliamos. Eu tenho resolvido, e junto com esse cidadão advogado, muitos casos que o próprio segmento patronal não resolve, é resolvido aqui dentro do sindicato. Isso para ajudar as transportadoras. É pena que o diretor de sindicato patronal, que entra naquela fúria, que eu sou patrão, que eu sou dono, que eu sou rico, não age corretamente, age com desonestidade perante a sua fala, os seus compromissos. Tá? Mas isso a gente vai corrigir nós. Ou essa casa vai estar aberta para todos, seja aquele mentiroso, porque o mentiroso, se ele não se corrigir, ele não entra mais aqui. E, lamentavelmente, eu digo, é triste eu falar, mas eu não dependo do sindicato patronal, eu dependo do trabalhador. Aí, se o trabalhador tiver coragem, a gente busca. E você analisar quanto a gente deve buscar. Não tem apatriamento. Aqui tem coerência. Aqui tem a sensatez de saber que a empresa não pode estar dando reajuste, que a empresa tem que parcelar, que a empresa isso, que a empresa está devendo. A gente vai sentar e resolver todas as pendências. Mas a gente tem o conhecimento, não temos para avisar o trabalhador. Todos. Isso. Então, Fernando, com você, meu irmão, meu amigo, que está a falar para ensinar para ele o Lindo saber cobrar Imagina. depois. Bom, em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês. Saudar, saudar todos que estão nos acompanhando. Quando nós falamos de DIEESE, a gente explica bem o que é. Então, na parte técnica, nós seguimos as orientações da direção geral, que é a política da entidade, que tem como esse departamento intersindical é a intersindicalidade. A pluralidade do movimento sindical que está presente dentro do DIESE, que faz com que nós tenhamos as nossas orientações para nós executarmos os nossos trabalhos técnicos. Dito isso,
quando eu falo para você, por exemplo, o preço da cesta básica, quando eu falo para você o índice, quando eu posso afirmar para você, por exemplo, que 77% das negociações coletivas no Brasil no ano eram ganhos reais, isso que possibilita que eu tecnicamente transite em todas as centrais sindicais. Por quê? Porque é um assunto comum de interesse da classe trabalhadora. Então, quando eu venho nesse sindicato, e se nós viermos, e eu acho que nós veremos, estaremos aqui na perspectiva da assessoria, é o quê? É justamente apontarmos elementos para as decisões políticas que cabe a quem foi eleito e tem legitimidade para isso, que é a direção do sindicato. Eu, enquanto assessor técnico, supervisor técnico do Diese, tenho que trazer elementos para vocês refletirem criticamente. Por exemplo, no ano de 2026, nós temos uma expectativa de crescimento do PIB. O PIB vai crescer esse ano, mas vai crescer menos do que o ano passado. Primeiro parâmetro de negociação. Outra questão, a inflação esse ano tende a ser menor do que foi no ano passado. Outro parâmetro importante na reflexão, né? Então, como será que está o setor? Será que o setor está contratando? Será que o setor está demitindo? Eu sei que vocês têm a habilidade de ter no local de trabalho os dirigentes, vocês têm boas interlocuções. Eu tenho dados oficiais, porque muitas das vezes, não todas as vezes, tem empregadores que gostam de mentir, de blefar, e jogar sujo também no contexto da negociação. Nós temos essa questão no Diese. Da mesma forma que eu posso vir e trazer informações extremamente positivas, eu também tenho a obrigação técnica de chegar e falar: olha, o cenário não está positivo, se for o caso. Quais são os caminhos que nós vamos trilhar para conseguirmos, ainda assim, ótima negociação, uma boa negociação para. Não é porque o cenário está ruim, significa que não vai ter uma boa negociação. Vai dançar conforme a música. Cenário positivo, margem de boas negociações, né? Mas tem outras questões que o Diese também tem, né? Formação, toda a formação, a parte de formação do Diese sobre temas de negociação coletiva. Por exemplo, nós estamos passando por um processo de transição tecnológica no mundo, meio ambiente, o mundo está em transformação, tem inteligência artificial, os temas conjunturais, tudo isso a gente oferece para os nossos aliados, que é o movimento sindical. Outra questão, por exemplo, que o Diese faz, né, além da assessoria, são as pesquisas, de certa forma, eu já citei, né, mas tem outras pesquisas que nós desenvolvemos a depender da demanda sindical, né. Então, essa natureza do Diese, por exemplo, para eu afirmar aqui que aproximadamente 77% das negociações tiveram aumentos reais, colegas do Diese catalogaram mais de 21.000 negociações que resultaram em acordos, e nós temos um número. Ah, mas, por exemplo, aumento real. Eu afirmo para você que 48% dos aumentos reais que nós tivemos no ano passado, 48% ficou de 0,01, também aumento real, a 1%. Então, são os parâmetros que são estabelecidos na negociação coletiva. Nós temos que usar estrategicamente os parâmetros que nos somos oportuno. E também é papel do sindicato ser referência e criar parâmetros. Olha, esse parâmetro não me serve, mas observando a minha realidade, eu vou dar uma contribuição para virar um paradigma, um novo parâmetro positivo dos outros, porque daí nós vamos catalogar enquanto Diese, né? Então, por exemplo, quando eu olho a questão do aumento real, acima de 4%, não chega a 1% das negociações coletivas com acima de 4% do real. Já está na parte de cima desse coletivo, né? Mas tem um parâmetro que é muito importante, né? E que nós não podemos deixar, que é a política de valorização do salário mínimo, garante aumento real se a economia crescer. Então, isso também é um fator importante no contexto da negociação coletiva. O salário mínimo desse ano cresceu 2,5% de aumento real e já está encomendado para o ano que vem, no mínimo, 2% de aumento real do salário mínimo. Interfere no contexto. Jazz é isso. Fazer fala um pouco quando da função do Diese é um comentário que é até bom ficar estampado. Nós temos aqui
conhecimento do pessoal do mercados livres da vida, são os armazéns, são os trabalhadores movimentadores de mercadoria, né? Isso para nós está sendo uma afronta, mas uma afronta gritante perante os trabalhadores. Por mais que o Roberto Araújo, presidente do Sindicato dos Movimentos, prepara um sindicato omíssil, que é o sindicato patronal desse segmento. A gente vê a empresa desse segmento querer oferecer um salário mínimo. Ora, é ridículo. Muitas empresas de transporte de cargas estão passando até uma certa dificuldade, porque existe essa disparidade salarial. Olha só, enquanto a título de hipótese, 2.300, mais ou menos isso. Aí vem uma empresa dos movimentadores de mercadoria e é a mesma atividade de ajudante, oferece R$ 1.700. Olha só a discrepância, né? Então, isso a gente vai procurar conversar bastante. Eu não admito, eu não sei, eu tenho conversado muito com o presidente do Sindicato dos Movimentadores aqui local de Guarulhos. É inadmissível nós termos um reajuste do carga, a título de hipótese novamente, 2.200, 2.300, o ajudante. E lá, nesse outro segmento, é a mesma atividade, só muda a nomenclatura. É por isso que os Correios estão sendo esfacelados. Vem seu Mercado Livre, vem outras empresas, né? Pagam um salário mínimo, enquanto o trabalhador dos Correios, estou defendendo, estou sendo justo na fala, tá? E o salário lá é um salário muito melhor, e são os funcionários dos Correios. Lá tem plano de saúde, lá tem outras coisas mais. Eu tenho colegas que falam, eu estou nos Correios devido ao plano de saúde e complementa a minha renda à altura para minha família. Enquanto a gente vê empresa dos movimentadores aí, como o próprio Mercado Livre, uma desonestidade do representante do Mercado Livre e vem e fala uma coisa, depois some, depois de 8 meses vem emitir novamente, como eles vão vir, é hoje à tarde? Hoje à tarde, para bater um papo com o presidente do sindicato dos movimentadores, eu vou participar como advogado do sindicato, eu não admito esse tipo de sacanagem, e se fosse desse jeito, ô Fernando, é, a gente entende funções iguais, salários iguais, seria até mais honesto pensar, né? Mas não é dentro da mesma empresa, seja do modo geral. O ajudante de transporte, o ajudante que faz o manuseio das caixas dentro de um armazém, é ajudante. Então ele não pode ter uma discrepância de R$ 500, R$ 600 no mesmo núcleo, na mesma cidade. É uma arbitrariedade. Enquanto a gente parte para cima de uma transportadora, para que ela pague, vai dar um reajuste agora futuramente, e é isso que a gente vai querer, reajuste real, como você estava acabando de explicar, mais a inflação e outros parâmetros de atividade que a gente busca para o trabalhador, é participação nos lucros, tempo, garantia de emprego, quem está prestes a aposentar 2 anos, né? Esse pessoal, quando aposenta, é tudo gratuito nesse sindicato. Esse sindicato aposentado não paga nada, sabe? Esse sindicato tem um perfil, é tudo que nós temos aqui, nós temos tudo no estatuto. Então, eu fico muito à vontade para falar, para apresentar numa hora que eu for lá no BIES, para você me instruir como é que a gente pode alavancar mais esses benefícios, o que é que se deve fazer. Mas eu repito, hein, eu fico muito triste nessa disparidade de salário. É tudo pouco. Não resta dúvida, e tudo é pouco. O ajudante de uma transportadora ganha pouco e o ajudante dos armazéns ganha pouquíssimo. Então, é isso que eu vou tentar, junto com você e o presidente do Sindicato dos Movimentadores de Guarulhos, para a gente bater um papo juntos, para a gente encontrar um denominador para ter a sensatez como trabalhar com isso. E às vezes esfacelar um núcleo e beneficia o outro. E a gente trabalha no município que é pujante. Guarulhos é uma cidade pujante. A gente não pode criar a miserabilidade. Nós não podemos fazer. Temos que ter a sensatez e pelo menos, né, possa as pessoas viverem coerentemente. Então, eu peço a Deus, tá? E quando o Lindo soltar o edital e a gente chamar a Assembleia, a gente tem essa capacidade. E mesmo antes, eu vou procurar vocês para bater um papo mais amplo, né? Mais tempos com você, espero que seja com você, porque você já está nos ouvindo, para que eu apresente
as transportadoras um projeto, se é viável, não é, eu apresente junto com o presidente dos sindicatos movimentadores um trabalho que possa unificar esses salários. Porque, meu irmão, é uma vergonha. A gente vê empresa X ou Y, vem lá não sei de onde, e a gente contribui para o esfacelamento das empresas e o salário do próprio trabalhador local, né? Graças a Deus, eu tenho conhecimento disso, porque nós estamos trabalhando unidos. Aqui está o sindicato de cargas e do lado está o sindicato dos movimentadores. Nós temos essa sensatez do que estamos falando. Precisamos ter instrução como a gente vai bater de frente. Eu estava conversando hoje com o William para nós convidarmos aqui o presidente do sindicato, o presidente dos Correios. Não é para representar trabalhador dos Correios, não, longe disso. Lá tem seus sindicatos próprios, não é isso? Regionais, né? Sim. Mas é para orientar, para eles ponham. Eles tenham contato com o pessoal do DES, não sei se já tem, para eles tenham contato com pessoas e vá somar, para não deixar uma empresa nacional se esfacelar, porque vem pessoas de fora e vem pôr miséria na mesa do trabalhador. É isso que eu estava falando, inclusive, eu falei para o jornalista William, me convida o doutor Geraldo Alckmin para nós batermos um papo nas nossas mídias sociais, me convida o presidente também dos Correios, para que ele possa passar alguma coisa, possivelmente vai entender o porquê que os Correios estão esfacelados e por que essas empresas estão esfacelando a vida do trabalhador. É isso que eu preciso aprender, né? Eu fico muito grato. Eu tenho aqui o Lino vai falar um pouquinho, o Lino acompanhou desde a criação desse sindicato praticamente, me ajudou a fortalecer junto com o presidente dos movimentadores, e nós queremos um trabalho unido. Eu até, Fernando, vou procurar chamar alguns empresários aqui, mas primeiro, depois conversar com você. Depois que for no DS, tem uma instrução, uma aula bonitinha disso, nós vamos juntos para escutar. Uma coisa é o nosso conhecimento jurídico, outra coisa é o conhecimento de números, que eu não entendo, né? Eu teria gostado se eu tivesse feito matemática, mas eu não gosto de número. Então, mas eu, mesmo com esse conhecimento, tanto tempo em sindicato, eu vejo essa disparidade, essa falta de conhecimento e falta para nós aqui é saber como isso funciona. Os Correios esfacelados, as empresas aqui dos movimentadores pujante, né? Tem empresa com 30, 40 mil metros quadrados, paga uma miséria para o trabalhador, quando a gente bate de frente fala não tem condição, tá entendendo? Então, essa coisa nós vamos ter que lutar junto com o Roberto e tentar sanar. E repito, hein? Nós vamos chamar algum. Depois que eu conversar com você, talvez seja uma alavancada de mudança. Porque eu não quero continuar a mesmice. Não importa se o presidente do sindicato patronal, se o diretor do sindicato patronal não foi correto comigo. Não importa. Meu pensamento não é nele, na diretoria. Ele como diretor, não. É no conjunto da obra que eu represento, né? Mais importante que o presidente do sindicato patronal, para mim, é o empregador que está dando um emprego. Não é mentira, nem falácia, nem coisa parecida. É que vem aqui os empregadores, depois que eu conversar com você, se eu vou poder fazer, se eu não vou poder, e conversar também muito sério com os empregadores, a possibilidade de pôr em funcionamento alguma coisa, eu penso. Porque eu falo uma coisa, o importante não é só pedir, não. Eu, em poucas palavras, eu entendi. O importante é saber se existe condição, né? Isso é danado, né? E eu, como diretor de sindicato, eu tenho que compreender isso, né? Não basta eu pedir, não basta. Eu tenho que ter instrução, conversar com pessoas sérias que nesse nosso meio tem. Do lado do empregador tem muita pessoa séria. Eu me relaciono há muitos anos com eles. Então, eu tenho certeza. Não quero choradeira aqui na mesa, mas eu quero a realidade para eu poder somar, né? Eu ter mais emprego, eu ter mais responsabilidade, eu ter mais coerência perante o trabalhador e seus familiares. É isso que eu preciso. Nós, diretores de sindicato, nós precisamos disso. Tá? Isso aqui não tem política, não tem partido político, não. A minha vontade política pessoal é uma coisa. O sindicato é bem diferente, né? Aqui tudo é próprio, nós temos caminhão de mudança, nós temos caminhão de guincho, quando o senhor vai a Aparecida do Norte rezar. Então, o senhor e sua família, seu carro quebra, a gente manda buscar seu carro. Eu só pago o óleo. Nós temos um salão social e eu vou voltar a fazer os cultos, né? Vou convidar padre, vou convidar algum pastor que não seja fanático com um partido político,
seja uma Coisa pessoa. ecumênica, não vou fazer. Vamos ter, chamar o padre. Chamar todos. Faço Chamar? para todas. Chama. Uhum. Nós temos que chamar. Nós temos que chamar Exatamente. um bandista, candomblessista. Todos. Eu tenho boa amizade nesse meio, eu conheço muita coisa, eu tenho carinho por muita gente, né? E eu sempre fui carinhosamente respeitado, talvez, mesmo que não goste, mas tem um respeito por mim, né? Eu fico muito feliz em ter esse pensamento. A gente tem que abraçar todos, ouvir todos. Eu fico muito triste. Por só agora estar conhecendo vocês. Depois de 46 anos no meu sindical, para mim, participar de reunião com muita falácia, muitas vezes eu fui convidado. Vai dar um. Mas aí, como eu falo, adianta a gente ouvir o técnico, chega lá o jurídico mudar as suas conveniências? Não. Um abraço interessa. Se eu tomar uma posição, está tomada e acabou. Eu já, presidente, se me permite, eu já ouvi por diversas oportunidades que quem manda no sindicato são os empregados. Graças a Deus, aqui não. Eu já penso diferente, completamente diferente. Eles podem ajudar no conjunto da obra, e é a missão. Mas quem verdadeiramente manda no sindicato é a sua diretoria, que tem o poder estatutário de decidir. O empregado não tem, pode assessorar e deve assessorar bem. Exatamente. Eu tenho pelo departamento jurídico dos sindicatos um grande respeito e um grande carinho. Na minha leitura, é um departamento que pulsa o sindicato. Nós temos lá 2 departamentos jurídicos, um coletivo e o individual. Nós temos lá uns 30, 40 empregados nessa situação. O Sindicato dos Comerciários de São Paulo tem quase 500 empregados. E nós não pagamos os melhores salários, mas a gente trabalha muito para que, nesses 85 anos de existência nossa, nós não atrasamos salário nem um dia. Graças a Deus, antecipamos. Mesmo nos momentos mais difíceis, que foi a partir de 2017, nós fazemos as diferenças. O sindicato comerciário faz a diferença pelo seu tamanho, pela sua dimensão, pela sua organização, pelo seu coletivo, pelos diretores que tem, que são todos de... Honestamente, eu conheço muitos diretores lá, mas eu vou te dizer o seguinte, aqui, quem manda é a diretoria, principalmente eu, a responsabilidade jurídica é minha. Não adianta eu ser muito carinhoso, não adianta. Porque se eu der a palavra a uma empresa que estiver quebrando, que eu vou ajudar, eu tenho que dar a minha cara para bater perante o trabalhador. Eu digo, trabalhador, vamos se juntar, não adianta o diretor ser contra, né? Eu, graças a Deus, eu tive a felicidade de estudar um pouco e sou advogado também. Então, quando a gente já vai discutir. Chega lá, é assim, vamos ajudar, vamos ajudar. A finalidade deste Obrigado. é a gente já discutir que vai ser feito agora mesmo. Eu falo, ó, Mercado Livre, vai levar paulada aqui, mas vai levar paulada nessa Esse Mercado Livre parece-me que é de origem argentina. É a Argentina. E já quebrou lá na Argentina. Vai Vem aqui, quebra o correio. vai levar paulada, porque há 8 meses atrás, o rapaz, o que se disse que manda em tudo, manda isso, manda aquilo, depois que pegou o acordo firmado aqui, eu falei, ó, tem 2 cláusulas que precisa corrigir. O outro moço que estava, ele falou, ó, aí ele falou, entrega para o rapaz, que acho que é pago, um negocinho. Entrega para ele vai corrigir para a semana, devolve. Até hoje, esse cidadão teve a coragem de vir falar para mim que aquele acordo não teve validade, porque eles preferem agora fazer um acordo intermitente e também uma jornada de trabalho após as 6 horas para ter um descanso só de meia hora, né? Não vai levar. Não vai levar. Vai terminar. Se for para abrir para Mercado Livre, uma empresa que, na verdade, vem explorar o trabalhador aqui e também fazer palhaçada dentro do sindicato, eu abro muito mais do que eu já tenho feito para trabalhar na União com meus representantes no segmento de transporte de cargas. O Roberto, presidente do sindicato, ele é coerente com isso, né? O que não dá é para ver uma mentira aqui dentro. Porque eu estou para ajudar, né? Eu, como presidente do sindicato, eu tenho uma responsabilidade jurídica muito grande.
eu tenho que dizer assim: olha, gente, nós vamos representar você e está tudo estatutário. Eu não tenho nada que não seja estatutário aqui. Tudo que você perguntar alguma coisa aqui é estatuto, né? Eu até coloquei, pedi para o Lino, agora como advogado, soltar o edital para me excluir uma base, que montaram o sindicato em cima de uma base que eu tenho, que era Atibaia, Arujá, Bragança, Piracaia, Joanópolis. Aí montaram o sindicato para essa região, tira essa base, tá? Agora o Arujá. Independentemente disso, é, vamos contar com a seriedade, né? Batendo de frente contra mentirosa dentro de aparecer, e tanto faz ser o trabalhador como o empregador. Eu não aceito o trabalhador vir chorar as pitangas tentando induzir o sindicato a erro. Você tem, tá? Tem. Vem tentando induzir a erro para se completar. Eu detesto quando eu vejo o companheiro cipeiro eleito pelo voto em uma cartinha para a gente fazer carimbar que ele está saindo da CIPA, porque ele está sendo mandado embora recebendo os direitos. Eu fico muito puto nisso, todo respeito ao linguajar. Isso não é sério, não é honesto, não é decente, é imoral, né? O cidadão pegar o voto lá dos trabalhadores como cipeiro e depois vir fazer a homologação, tá? Porque quando todo cipeiro, a gente sabe, tem um ano de estabilidade e um ano de pós-mandato. Então, isso nós não podemos aprovar. Nós, diretores do sindicato, temos que repudiar o trabalhador e agir dessa forma. Tenta usar o sindicato e usar o trabalhador para ter estabilidade e depois vender. Foi vender. Então, eu repito para vocês, ó, com todo carinho e respeito, o sindicato está de porta aberta. Nós vamos ter, tem essa sala, tem a outra, aqui uma estrutura de vídeo, agora vamos ter estrutura também para televisão. Graças a Deus, com toda essa dificuldade que os sindicatos passam, mas com um pouco de coerência, um pouco, não fazendo exagero, dá para a gente manter isso aqui. Tá? É um pontapé que a gente precisa, né? Porque eu não conhecia vocês. Olha, eu já conheci tantos dirigentes sindicais através de você, né? O William, você é o jornalista. Ó, através do William, eu já conheci tanta gente. Lógico, e muita gente me conhece de nome, mas é muita gente. Meio 40 anos, né? Então, mas eu não conheço as pessoas. Então, eu preciso participar, sim. E graças a Deus, o trabalhador do transporte de carga não deu condição de ter agora essa estrutura para dentro da nossa própria casa. Olha só, a gente poder ter um aprendizado. Tá? Isso é muito importante. Muito importante, porque do meu sindical aqui ninguém vai pagar nada. Ninguém vai pagar nada. É o que eu falei. Vocês um dia vão vir rápido, dar um recado para o trabalhador em relação ao que é PDS, o que o PDS está fazendo esse ano, o que é que o governo federal está fazendo. Eu não quero saber de Banco Central, eu não sou central. Central sindical, para mim, está errado, isso está em conta do Banco Central, no bom sentido, tá? Porque nós, diretores sindicais que participamos das centrais sindicais, nós estamos vendo os sindicatos se desfalecer, se acabar, passar dificuldade por falta de união. Os sindicatos estão jogando na mão de meia dúzia de representantes de centrais sindicais a sua responsabilidade. Tá? É isso que eu penso, né? Eu não vejo mais luta de diretores sindicais da forma que eu via quando eu entrei. Né? Eu entrei há 46 anos, então eu estou falando com consciência. Hoje, não adianta ostentar, que para mim não significa nada. Sabe? Gosto de mostrar, preto no branco, como diz o outro, mostrar a coerência, mostrar a responsabilidade, tentar buscar o que a gente acha que é suportável e pode ser feito. Eu acho que vocês têm tudo para, no momento oportuno, nós irmos até lá, bater um papo e a possibilidade não só de abrir as portas desse sindicato nosso, tema de mídias, como também da filiação nossa. Porque se faz necessário o aprendizado. Eu só quero que o trabalhador entenda que a filiação é paga por eles mesmos, né? Eu não tenho dinheiro para pagar. Tudo que tem aqui foi dinheiro do trabalhador. Por isso que quando eu procuro fazer as coisas como se fosse para mim, sabe? Uma coisa organizada para que quando o trabalhador vem aqui, pelo menos está sendo gasto em alguma coisa. Não está 100%, mas eu acredito que a gente tem condição de melhorar, mas nós precisamos de orientação para melhorar mais ainda. Então, meus irmãos, minha parte, eu vou passar a palavra para o doutor Lino aqui também, para falar um pouquinho. E, na verdade, eu fico muito à vontade de conversar com vocês, porque, apesar do tempo que eu tenho,
Obrigado, presidente. Boa tarde a todos. E quero externar aqui realmente um prazer em ter conhecido vocês agora fisicamente, Gonzaga, que é o presidente, Fernando, o Avelino. E dizer que o trabalho do sindicato é um trabalho árduo. Eu gostei muito dessas falas que eu vi, principalmente quando o presidente já de imediato já teve essa percepção de entender que a gente precisa se aproximar um pouco mais desse departamento do DIEESE para que isso nos traga mais respaldo ali na questão matemática, porque, presidente, eu quero lembrar aqui que a gente discutiu essa questão uma vez, que era pegarmos as nossas convenções coletivas, as últimas convenções, e mostrar por A mais B qual o lucro que o trabalhador teve efetivo com o trabalho do sindicato. Não só com a questão do reajuste no salário em si, mas isso também colocado ali no conjunto da PLR, do PTS, de todos os benefícios que ele teve. Somar a isso, quando um trabalhador reserva aqui um benefício que o presidente falou, que é um salão social, um caminhão de mudança, um caminhão guincho, uma clínica médica, isso tem valor financeiro. Então, isso tem que ser colocado no papel, porque a gente lida diariamente com o trabalhador. A gente tem uma fala que eu gravei na mente, que ele já disse que isso aqui é uma casa de problema. Então, se não quer problema, não venha para cá. E uma casa de problema, que resolve problema, procura, pelo menos, resolver dentro daquilo que nos compete. E uma coisa interessante que a gente deveria colocar era justamente isso. Lembro que a gente já deu o pontapé inicial nisso, não demos sequência por uma questão de tempo, de questão, mas hoje eu acho que na fala do Fernando eu identifiquei muito bem, talvez para o futuro, essa possibilidade de colocarmos lá qual é o ganho real, efetivo, que o trabalho sindical traz ao trabalhador. Quanto ele ganhou efetivo? Porque o trabalhador, quando ele pega aqui os nossos comunicados aqui, ele vai lá ver quanto que aumentou o salário. Ele só vê a questão financeira, tá certo, é isso que interessa a ele. E a briga desse sindicato é por salário. Então, nós pegamos, ouvimos aqui quase que diariamente, mas o trabalho do sindicato eu não preciso de sindicato. Eu não, porque não preciso de sindicato, eu não uso o sindicato. Então, se mostrarmos lá, por A mais B, a luta sindical, a convenção, qual foi o ganho real de cada trabalhador, nós vamos desmistificar isso daí. Seria até interessante, até para a gente mesmo, porque hoje a gente sabe que teve um ganho real, mas a gente não consegue mensurar isso. Não posso falar, pois foi X. Então, eu acho que com essa união, onde você vai ter que mostrar por A mais B, e vai ser de forma irrefutável, e o trabalhador, que a gente sabe que o trabalhador teve um ganho, mas ele não sabe. Ele não sabe. Nós temos que mostrar, não é para nós. Nós não precisamos se convencer disso. Nós precisamos convencer o trabalhador, porque aí sim o trabalhador vai se sentir incentivado a participar, a vir para o sindicato e fortalecer essa luta. Porque essa luta, eu posso aqui falar pelo sindicato de cargas. Essa luta, esse ganho aí, foi um ganho que a diretoria acabou. A diretoria do sindicato acabou isso, porque não teve a participação do trabalhador. O sindicato, na sua luta isolada, na sua luta titânica lá contra as empresas poderosas, que dentro do setor de carga, temos empresas poderosíssimas aqui. Então, a luta das empresas é tirar um PTS, é para tirar ali uma PLR, a luta é isso. E eu posso ter a vontade para dizer isso, que a gente acompanha nas convenções coletivas, eu estou presente nessa luta, e a briga é para manter os benefícios, que hoje nem é para você conquistar benefício novo, hoje a luta ferrenha ali é para você manter o que você conquistou. Então, presidente, parabéns por essa iniciativa de trazer esses senhores aqui, que nos dá essa luz, essa joga. Evidentemente que a gente conhece o trabalho do DIEESE, não é de hoje, mas fisicamente ter essa possibilidade de conversar com eles, isso sim é novidade. E assim, numa conversa rápida que a gente teve aqui, já percebemos qual vai ser a importância dessa parceria. Parabenizo o presidente por essa iniciativa e vocês pelo trabalho que fazem. E vai ser muito útil realmente essa parceria nossa. Eu gostaria agora, até porque a gente vai logo após o carnaval, vamos voltar a conversar pessoalmente lá na sede de vocês. Vamos lá para conhecer, para ouvir bastante.
para formalizar algo de parceria legal. Eu gostaria que o senhor fizesse pelo menos uma mensagem aqui para os trabalhadores do transporte de cargas, de Guarulhos, ao próprio empregador, né? Para ter a sensatez, mas aqui a gente vai ter também para poder auxiliar para que eles sobrevivam, né? E a gente dá as mãos para ter um sindicato mais forte, relacionamento melhor. No ano passado a gente teve para ter 5 processos contra o sindicato patronal e outras coisas mais. Mas isso não é bom, mas, por outro lado, faz parte do perfil da administração desse sindicato aqui. Não é dinheiro, não é, gravata no pescoço que vai nos amedrontar, né? Mas vai ter coerência, porque a gente temos ainda que acreditar no judiciário, né? Eu luto, eu como advogado, como presidente do sindicato, eu estudei no meio, por ter tido a oportunidade de ser juiz classista, eu almejo sempre o respeito à justiça, né? E eu espero, né, que a justiça do trabalho comece a trabalhar de forma diferente, cobrar no seu todo perante o Supremo Tribunal Federal, porque existe uma intromissão de poderes aí, de decisões, né, para que o Supremo Tribunal Federal tenha um pouco mais de respeito pela justiça do trabalho, para que amanhã, depois, o trabalhador não se veja sem esse amparo, sem a existência de justiça do trabalho. Nós já ouvimos comentar lá um poucos dias atrás, algo da reforma trabalhista e tentativa, pelo menos as falácias de querer a extinção da justiça do trabalho. Se existir a extinção da justiça do trabalho, do sindicato e do Ministério Público do Trabalho, aí o trabalhador em si está totalmente esfacelado. Mas, meu amigo Gonzaga, gostaria que o senhor fizesse essas ponderações aí para os trabalhadores, tá? E com todo carinho, logo, logo você vai me receber pessoalmente lá junto com os colegas. Primeiro, agradecer a oportunidade de estarmos aqui juntos. Essa conversa franca, aberta, democrática. É isso que me leva a continuar no movimento sindical. E dizer aos amigos e amigas, companheiros e companheiras que são representadas por esse sindicato, através da sua pessoa, seu presidente Irapuã, estão muitíssimos bem representados e muitíssimos bem defendidos. Portanto, acreditem no sindicato, nos sindicatos. O sindicato é uma democracia e sem os sindicatos não existe democracia no país. Quero mandar também uma mensagem aos empresários do setor que negociam com os senhores. Isso aqui é uma casa de resolver problemas. E as soluções devem ser encontradas verdadeiramente em conversas, em diálogos, nem para um lado nem para o outro, mas procurando, obviamente, ser justo. Eu partilho, sem dúvida nenhuma, desse pensamento. E, às vezes, sou muitíssimo criticado dentro do sindicato. Mas isso não me remete a mudar. Eu não tenho mais idade para mudar. Eu tenho 71 anos, vou completar 72 agora no dia 3 de julho de 2026, portanto, sou de câncer, não quero mais mudar nada. O que nós construímos pela nossa origem simplória, e não podemos negar isso, a gente quer deixar aí como experiência para os companheiros. É conversar, 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 encontrar soluções para que haja um crescimento da representação, tanto patronal quanto laboral. E aqui pode acreditar piamente que os senhores estão muitíssimo bem representados. O IUDIESE, enquanto eu for presidente, e que vai acontecer até dia 31 de janeiro de 2027, estará à disposição dos sindicatos laborais. Nós fizemos uma festa agora de 70 anos. E nós, enquanto comerciários, é que por conta das necessidades do Diese, que fomos buscar recursos para isso. Não o Gonzaga, mas o sindicato dos comerciários de São Paulo, que ajudamos a construir essa festa e agora que será partilhada por todos os sindicatos. Gostaríamos muito, mas muito mesmo, de você estar junto conosco. Já sabia um pouco do que você fala, da sua leitura, já estivemos juntos nos comerciários de São Paulo, basicamente nós comungamos 70%, 80% das mesmas ideias, das mesmas convicções
E do mesmo dever, nós temos deveres para com os trabalhadores. Os senhores representando o sindicato. Cada lugar que a gente vai, a gente aprende uma coisa. Outro dia eu fui no Sindicato dos Comerciários de Cotia. Lá tem uma coisa, tem cadeira de rodas. Quando tem alguém acidentado, eles emprestam. Tem muleta para emprestar também. E tem também uma coisa que me sensibilizou muito, porque nós falamos sempre em trazer jovens para o sindicato. Eles têm lá uma escola de balé dentro do sindicato, onde, inclusive, o senhor Cristiano dá uniforme para as crianças fazer o balé no sindicato. E aqui também saí, mais uma vez, aprendendo. 3 motivos, que é o guincho, que é uma caminhão mudança, e tem mais uma outra, e o salão social. É isso que nós temos que fazer, trazer a sociedade para o lado dos sindicatos e mostrar verdadeiramente quem são os sindicatos. Nesse mundo, tem gente que presta e tem gente que não presta em qualquer atividade humana. Vamos fazer parte, enquanto sindicalista, daquela turma do bem, para que possamos deixar alguma coisa depois que partirmos. E essa é a nossa missão, é o nosso pedido, e muito agradecido desse convite. Eu fico muito Obrigado. Feliz, seu Avelino, Fernando, seu Gonzaga. E tem mais. Uma coisa, eu me orgulho muito desse sindicato. Não é nada do que eu falei até agora. É porque estatutariamente nós colocamos que todo trabalhador e seus dependentes, caso se envolva com dependência química, o sindicato contribuirá com o contrato de internação durante esse período. Contribuirá com 50% do valor lá e é cobrado na clínica, seja por 6 meses, seja por 9 meses. Sendo o trabalhador filiado e seus dependentes, que Deus o livre aconteça de se envolver com droga, a gente tem o prazer de participar dessa internação, não participar de levar o trabalhador. A família leva e traz para nós a cópia desse contrato. Isso é o melhor legado que eu tenho dentro do sindicato. Não é nem salão social, mas essa parte porque se faz necessário para ajudar as nossas famílias. Isso eu me glorifico de ter. É uma das coisas que sindicato nenhum, mundialmente, não tem. Você pode ter certeza. Nenhum sindicato a nível Brasil tem isso aí. Não tem caminhão guincho, e se tiver é do guincheiro, não tem caminhão de mudança, se tiver porque é do sindicato de mudança, e não tem esse legado nosso, essa coisa primordial, que é a internação dos dependentes químicos. É para todos os trabalhadores filiados e para os seus dependentes. A contribuição e a administração desse sindicato está dentro do estatuto é com 50%. Eu sempre divulgo. Né? É pena que o trabalhador, às vezes, não lê e fala: nossa, o sindicato não faz nada, não precisa de sindicato, mas ele desconhece. Gente, participa do teu sindicato, que aí você vai entender como é glorificante, como é gracioso, como é gostoso ser membro filiado desse sindicato. Porque tem de tudo, meu irmão. Tá? Tem respeito, tem carinho e capacidade, pelo menos. A única coisa que nós precisamos é de um matemático que veio hoje aqui, que é lá do DS. Mas isso a gente vai tentar conversar, vamos conversar logo após o carnaval, né? Para a gente se unir. Então, eu agradeço, Avelino, a sua presença aqui, agradeço você, Fernando, agradeço veementemente as suas palavras, né? Eu também eu já vou fazer 68 anos. Já não gosto de mudar muito mesmo, eu sou muito de frequentar a mesma sala, ou o mesmo caminho, sabe? E com a cidade que eu tenho, o meu prazer é ter, pelo menos, o respeito de falar o que eu sinto e mostrar o que a gente tem capacidade de fazer para os mais necessitados. Muito obrigado à presença de vocês. Um abraço, obrigado. É isso. Nosso, Obrigado, viu?